Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo consegue devolver, em média, 2 a cada 10 celulares roubados ou furtados na capital. Um dos obstáculos para aumentar esse número é a falta de boletim de ocorrência com a identificação do aparelho, o chamado e-mail. O chão forrado de celulares é o resultado de apenas uma operação de combate ao comércio de aparelhos roubados em São Paulo. Em 2024, a capital paulista registrou mais de 163 mil crimes desse tipo. O produto mais visado pelos ladrões atualmente tem um esquema organizado de distribuição. Boa parte dos aparelhos acaba em lojas de assistência técnica. Algumas legalizadas, outras não legalizadas, mas que absorvem esses aparelhos, tanto para vendê-los de forma inteira, sem mudança de qualquer peça, ou muitas vezes até para desmontar as peças e vender as peças individualmente. Cerca de 35 mil celulares roubados foram devolvidos na capital em 2024. Isso representa 21% dos telefones levados pelos criminosos. O detalhe é que muitas vezes os aparelhos não voltam para os donos porque não há um boletim de ocorrência. Além de prestar queixa, é importante saber o número do e-mail, uma espécie de chassi que identifica o telefone. Esse número vem registrado na caixa ou pode ser acessado pelo aparelho, teclando asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha novamente. Foi assim que Davis conseguiu recuperar o aparelho 1 ano depois de ter sido furtado. Perdeu qualquer coisa, faz o boletim que hora menos hora pode acontecer de aparecer. Por que não, né? Se ocorrer um extravio, um furto ou um roubo, é importante passar esse número na delegacia, porque esse aparelho vai ser bloqueado. E aí, com as ações policiais, ele pode ser detectado, encontrado e devolvido. O presidente Trump diz que vai taxar importações de aço e alumínio. Medida terá impacto em vários países e Brasil estuda alternativas. Israel põe o exército em alerta máximo depois do grupo terrorista Hamas adiar a libertação de reféns. Avião faz pouso de emergência no interior de São Paulo. No litoral, polícia procura homem que atirou em moradores de rua. 16 dias depois, menina de 2 anos atingida por bala perdida recebe alta no Rio de Janeiro. Chuva provoca alagamentos e carros ficam submersos na Grande São Paulo. No futebol, Cruzeiro apresenta um novo treinador. Depois de 7 vitórias no ano, o Corinthians chega embalado para enfrentar o Santos de Neymar. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. A chuva forte atingiu São Paulo e a região metropolitana nesta tarde. A Defesa Civil emitiu um alerta severo para temporais. A cidade de Guarulhos foi uma das mais atingidas. A repórter Marcela Varasquim está na cidade e tem mais informações. Olá, Marcela, boa noite. Boa noite para você, Cris, Celso, boa noite a todos. Uma das cenas mais impressionantes hoje foi de uma concessionária de veículos que ficou debaixo d'água. O local fica ao lado da rodovia Presidente Dutra, aqui em Guarulhos. Centenas de carros novos ficaram amontoados e encobertos pela enchente. Ainda não se sabe o valor do prejuízo. Outras empresas e casas da região também foram atingidas pela chuva forte, que provocou estragos em outros bairros da cidade. A gente está aqui em frente a um terreno, vou caminhar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Esse terreno dá acesso à concessionária e também a uma loja de móveis que fica bem ao lado. A gente vê que o local está todo alagado e ali ao lado tem alguns funcionários e também alguns clientes dessa loja que estão aguardando um bote. Um bote que vai ser trazido aqui pela seguradora, deve chegar daqui a pouco. Eles estão, então, aguardando esse bote para que eles possam sair do local. A informação que a gente tem, inclusive, de que tem uma mulher grávida de 7 meses que está lá, então, esperando a chegada desse bote. Vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês o alagamento, como é que está. Ali no meio, a água chega mais ou menos
na altura do joelho. Então, os funcionários e também os clientes estão esperando uma solução também para que essa água escoe o quanto antes e para que eles possam sair aqui do local. Cris e Celso. Obrigada, Marcela. Situação crítica. Vamos agora ver os acessos a Guarulhos, que ficaram alagados. Por isso, o trânsito está parado. A capital paulista registra, neste momento, 410 quilômetros de congestionamento. Vamos ao vivo com a repórter Adriana Perrone, que está na Marginal Tietê, uma das vias expressas mais movimentadas de São Paulo. Oi, Adriana, boa noite. Oi, Cris. Oi, Cris, Celso, boa noite para vocês, boa noite a todos. Olha, nós estamos na Marginal do Rio Tietê, tentando acessar a rodovia Presidente Dutra para chegar em Guarulhos. Mas, como vocês podem perceber, o trânsito está bastante complicado, tudo muito lento por aqui. Para vocês terem uma ideia, é um percurso aí de 18 quilômetros, desde a região central até Guarulhos, está dando 1h20. Isso porque lá também o acesso está muito complicado. Diversas ruas, então, ficaram intransitáveis, avenidas, carros ficaram submersos. Um trecho da rodovia Presidente Dutra, então, que é uma rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, ficou completamente alagado. Inclusive o pátio da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo, 4 voos tiveram que ser redirecionados e 3 foram cancelados por causa do temporal que atingiu a região. O Corpo de Bombeiros informou que foram 56 chamados para enchentes, 18 só em Guarulhos. Cris, Celso. Obrigada, Adriana. E agora nós vamos sobrevoar a cidade de Guarulhos para ver como está a situação nesse momento. O helicóptero da Record sobrevoa aí a concessionária que segue alagada em Guarulhos. Por causa da chuva forte, houve falha de energia elétrica na capital paulista. Até o final da tarde, mais de 77 mil clientes estavam sem energia elétrica por causa das fortes chuvas, segundo o boletim divulgado pela Enel. Foram registradas mais de 20 ocorrências para quedas de árvores e mais de 50 chamados para enchentes. Desse total, 18 foram no município de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde a concessionária de veículos ficou com o estacionamento inundado. Dezenas de carros ficaram boiando e empilhados. A Defesa Civil do Estado de São Paulo decretou situação de atenção para Guarulhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas 3 ocorrências de deslizamentos de terra na capital paulista. Uma delas foi no bairro de Parelheiros, na Zona Sul. Até o momento, não há registro de vítimas. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri para saber quais serão os destaques da previsão do tempo para esta semana. Oi, Lid, boa noite. Conta tudo pra gente. Vamos lá, Cris. Tem previsão de chuva forte na região norte e uma nova onda de calor sobre o restante do Brasil. Boa noite para você. Celso, boa noite. E boa noite para você de casa. Uma nova circulação de ventos vai manter as próximas 2 semanas bem ensolaradas em grande parte do país. A partir de quarta-feira, as temperaturas devem ficar mais de 5 graus acima da média, desde o norte do Paraná até o interior do Piauí. A região sudeste pode registrar recordes de calor nos próximos dias. No Rio de Janeiro, as máximas devem bater os 40 graus. Amanhã, Porto Alegre será a capital mais quente, com 39 graus à tarde e fortes pancadas de chuva. Em São Paulo, esquenta até os 33 e depois chove em pontos isolados. Em Cuiabá, máxima de 30. Hoje, a chuva mais pesada caiu sobre os estados do norte. Neste momento, ainda chove em todos esses pontos coloridos das imagens de satélite. Amanhã, o avanço de uma nova frente fria pela região sul coloca o Rio Grande do Sul em atenção para temporais à tarde. Entre os estados do Acre, Rondônia e Amazonas, o calor e a umidade formam as instabilidades. Terça-tarde, com 33 graus em Florianópolis e em Campo Grande, 37 no Rio de Janeiro, 34 em Salvador e até 31 em Belém. Tempo delivery. A Rosinei é de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Oi, Rosinei. Nos próximos dias, a chuva forte cai a qualquer hora. Podem ocorrer alagamentos e deslizamentos. O volume de chuva começa a diminuir a partir de quinta-feira. Se cuide. O Aldir está de olho na previsão para Macaé, Rio de Janeiro. Bem-vindo, Aldir. A semana será quente, sem nada de chuva para você. A temperatura sobe rápido à tarde e na quinta faz até
34 graus. Quer saber a previsão para a sua cidade? Então mande seu pedido pelas redes sociais com o nome de um local e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. A menina de 2 anos que foi baleada na cabeça na zona norte do Rio de Janeiro recebeu alta hoje, depois de 16 dias de internação. De acordo com os médicos, ela não deve ter nenhuma sequela. Mesmo no colo da mãe, a menina não larga a boneca. Foi o presente que ela pediu ao deixar o estado de coma. E poder ver ela hoje saindo daqui com vida, né? É só um sentimento de gratidão e alegria. No dia 26 de janeiro, câmeras de segurança registraram o momento em que a família se preparava para pedir um carro por aplicativo. O grupo voltava da praia quando começaram os disparos em Pilares, na zona norte do Rio. Ao notar que a menina tinha sido baleada na cabeça, a mãe parou um taxista para socorrer a filha. A recuperação dela foi muito rápida e hoje todo mundo está podendo testemunhar que minha filha é um grande milagre, ela sobreviveu, né? Foram 16 dias de internação. A partir de agora, Mirella passa a receber os cuidados médicos em casa. E o monitoramento pela equipe que fez a cirurgia vai ser mantido. A menina não deve ficar com nenhuma sequela. Pelo que a gente viu visualmente no cérebro, não tiveram lesões catastróficas. Então a gente imagina, e por ser criança, que consegue regenerar o tecido nervoso com mais facilidade, a gente acha que não vai ter nenhum tipo de sequela. Graças a Deus agora, aos poucos, ela está falando mamãe, bem baixinho, mas dá para ouvir. Ela é bem tímida, mas só de ver minha filha bem, né, acordada, com saúde, é tudo que importa para mim nesse momento. No destaque internacional, o presidente americano Donald Trump assinou um decreto agora à noite para impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio. A medida vai impactar principalmente o Canadá, o Brasil e o México. A bordo do avião presidencial, o presidente Donald Trump antecipou aos jornalistas neste domingo que os Estados Unidos vão impor tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio importados de todos os países. No Canadá, um grupo que representa os principais produtores de aço afirmou que está preocupado com as sobretaxas. De acordo com o Banco Mundial, os Estados Unidos são o maior importador de alumínio do mundo e o segundo maior comprador de aço. O objetivo do presidente americano com a imposição de tarifas é tentar equilibrar as parcerias comerciais. Segundo Donald Trump, as atuais políticas internas financiam empresas estrangeiras e não protegem a indústria americana. Um dos principais alvos do republicano é a China. Na semana passada, os Estados Unidos impuseram tarifas de 10% sobre todas as importações do país asiático. Em resposta, Pequim começou a aplicar ontem taxas de 10% a 15% sobre produtos americanos, como petróleo e máquinas agrícolas. No primeiro mandato, Trump também anunciou sobretaxas sobre todas as importações de aço e alumínio, mas voltou atrás em relação ao México e ao Canadá e abriu uma lista para que países também pedissem uma exceção, como foi o caso do Brasil. Daqui a pouco, os reflexos da taxação do aço e do alumínio aqui no Brasil. O governo israelense decretou alerta máximo para as tropas depois que o grupo terrorista Hamas anunciou o adiamento da próxima libertação de reféns. O governo de Israel considerou a ação como uma completa violação do acordo de cessar-fogo. Para Israel, os terroristas já vinham desrespeitando os termos da trégua ao colocar em risco os reféns que foram soltos no meio de multidões e exibidos em apresentações públicas. A primeira fase do acordo previa a liberação de 33 reféns, mas até agora só 16 da lista voltaram para casa. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocou o Gabinete de Segurança para discutir o que pode ser feito. Em meio ao impasse, o ministro da Defesa ordenou que as tropas estejam em alerta e prontas para defender a comunidade israelense. Os reféns libertados no último sábado permanecem internados porque estão extremamente magros e desnutridos. O governo de Israel criticou o estado de saúde deles. O presidente americano Donald Trump comparou a condição dos 3 homens aos judeus vítimas do Holocausto,
quando milhões de pessoas foram confinadas em campos de concentração em condições desumanas. Uma TV israelense entrevistou a mãe de Olon Oel, jovem de 25 anos que permanece em poder dos terroristas. Ela disse que os reféns libertados contaram que o filho dela está ferido e é mantido acorrentado no cativeiro, se alimentando à base de pão e água. Os vencedores do primeiro turno da eleição presidencial no Equador já começaram a campanha para o segundo turno. O atual presidente, Daniel Noboa, vai enfrentar a candidata Luísa González. Noboa teve mais de 44% dos votos, contra 43% de Luísa González. O segundo turno está marcado para o dia 13 de abril. Ainda hoje, avião sofre falha e faz pouso de barriga em aeroporto no interior de São Paulo. E você vai ver também as investigações sobre uma discussão que acabou em tiros. Polícia procura homem que atirou em 4 pessoas em situação de rua no litoral de São Paulo. Cruzeiro apresenta novo técnico, o venezuelano Leonardo Jardim. Hora do futebol. O fim de semana foi amargo para os torcedores do Palmeiras e do Santos. Vamos conversar com a Paloma Totti, porque os times que fizeram a última final do Campeonato Paulista correm o risco de serem eliminados logo na primeira fase este ano. Como é que vai ser, Paloma? Boa noite para vocês, boa noite para você. Pois é, neste momento, Palmeiras e Santos estão fora dos classificados para as quartas de final do Paulistão. O Santos ainda não venceu com o Neymar em campo e o Palmeiras não conseguiu vencer um dos piores times do campeonato. O Palmeiras começou com tudo contra o Água Santa. Até então, último colocado do campeonato. E antes dos 3 minutos de jogo, já estava na frente do placar. O argentino Flaco Lopes aproveitou a bobeira do zagueiro e tocou por cobertura. Flaco Lopes! Mas o Verdão voltou a repetir os mesmos erros dos jogos passados. Depois de não transformar as chances em gols, um balde de água fria veio logo no começo do segundo tempo. Gol! Vilen Mota! Gol do Água Santa! Eu entendo que está todo mundo com os olhos virados para o Palmeiras. Mas, como te disse, sabemos onde é que estamos, sabemos que é agora que temos que ver quem são os jogadores que estão prontos, se precisamos de ir buscar um zagueiro ou não. O empate em 1-1 deixa o Palmeiras fora da zona de classificação a 4 rodadas do fim da fase de grupos. O atual tricampeão paulista está em terceiro colocado do grupo D com 13 pontos, atrás de São Bernardo e Ponte Preta. Quem também não depende só de si para se classificar é o Santos, que ocupa a terceira colocação do grupo B com 9 pontos. As expectativas de balançar as redes do Novo Horizontino estavam concentradas em Neymar, titular pela primeira vez desde que voltou ao Santos. E em Guilherme, artilheiro do Paulistão. Mas com a dupla pouco inspirada, o grande responsável pelo 0-0 foi, na verdade, o goleiro santista Gabriel Brazão. Os dois times, Palmeiras e Santos, vivem uma situação muito difícil no Campeonato Paulista. Acho que eles têm condições de classificar, mas eu tenho como opinião isso muito resolvido na minha cabeça. Time grande no Campeonato Paulista que não passa da primeira fase, dá vexame. Como o público pôde ver desde ontem na transmissão do jogo entre Água Santa e Palmeiras, 7 grandes marcas reconheceram a força da Record e compraram cotas de patrocínio do Paulistão 2025. O campeonato regional mais importante do país, que a Record leva até você de graça, com exclusividade na TV aberta, além das transmissões no R7 e no Play Plus, é um oferecimento de Itaú, McDonald's, BYD, Eno Sensodini, Perdigão na Brasa e Superbet.
São marcas e empresas que acreditam no amor do brasileiro pelo futebol e também na qualidade das transmissões multiplataforma da Record. Estamos juntos em mais um ano de sucesso, levando ao público o melhor do futebol. A elas, o nosso agradecimento. E daqui a pouco eu volto com mais notícias do esporte. Até já, Paloma. A seguir, novas informações da chuva forte que atingiu a Grande São Paulo. E também as altas temperaturas impactam na rotina dos alunos do Rio Grande do Sul. Por causa do calor extremo, Justiça suspende volta às aulas nas escolas gaúchas. Indústria brasileira cresceu mais de 3% em 2024 e impulsionou a geração de novos empregos. A polícia de São Paulo procura pelo homem que atirou em 4 moradores em situação de rua em um quiosque no litoral sul do estado. 4h56 da manhã. O homem sentado no chão de um quiosque de bermuda e tênis discute com uma das pessoas em situação de rua. Ele se levanta depois de ter o copo de bebida jogado no chão. Os dois se agridem. Um dos envolvidos na discussão vai embora. 40 minutos depois, o homem que participou da briga volta armado. 6 tiros são disparados. As vítimas correm ao serem atingidas. O atirador guarda a arma na cintura e foge. O crime aconteceu neste quiosque na orla de Mongaguá, litoral paulista. 4 pessoas foram baleadas. Um dos sobreviventes do ataque é esta mulher, de 41 anos, que pediu para não se identificar. Não lembro de quase nada, só lembro que ele chegou com a arma e dando tiro em nós já. Você conhece essa pessoa? Nunca vimos ele, nem nunca vimos ele na nossa frente. Nem sei se ele é daqui, se ele é morador, se ele estava passeando, não sei. Este rapaz de 33 anos foi atingido no ombro. Eu sei que eu corri, eu não sabia nem que meus amigos tinham sido atingidos também. 3 vítimas tiveram alta e já prestaram depoimento aqui na delegacia. Todas disseram não conhecer o atirador, que fugiu de carro. A polícia investiga o motivo da discussão que fez o homem voltar ao quiosque. Nós estamos submetendo algumas outras imagens a reconhecimento facial pelo setor de inteligência da Polícia Civil e acreditamos que em breve, muito breve, nós descobriremos quem é o autor. A 4ª vítima continua internada em estado grave. Está inconsciente e deve passar por cirurgia. Um avião de pequeno porte fez um pouso de barriga no aeroporto de Sorocaba, interior de São Paulo. A aeronave saiu da cidade de Mandaguaçu, no Paraná. Antes da aterrissagem, o trem de pouso falhou e o piloto fez um pouso de barriga. O avião se arrastou por cerca de 500 metros. 4 pessoas estavam a bordo. Ninguém se feriu. Segundo a empresa que administra o aeroporto de Sorocaba, houve um princípio de incêndio, que foi rapidamente controlado. O governo do Rio de Janeiro confirmou a presença de óleo na Baía de Guanabara, depois do incêndio numa fábrica de lubrificantes no fim de semana. 280 mil litros já foram recolhidos da água. Barreiras de contenção foram colocadas num trecho de 2 quilômetros para evitar espalhamento do óleo na Baía de Guanabara. O Instituto Estadual do Ambiente informou que os resíduos vieram do incêndio que atingiu uma fábrica de lubrificantes no sábado. O vídeo, feito por um funcionário, mostra o local onde o fogo teria começado. Logo, as chamas tomaram conta da área de produção da empresa na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Um drone do Corpo de Bombeiros acompanhou a intensidade térmica das labaredas. A alta temperatura derreteu a estrutura metálica. Não houve feridos. Ficamos todo mundo apavorado, não só da rua, mas todas as proximidades. A gente escutava aquele som do fogo, né? E várias explosões. O incêndio só foi controlado depois de 28 horas. Hoje, funcionários foram liberados do trabalho. As atividades na fábrica estão suspensas. A Polícia Civil e o Ministério Público investigam as causas e as consequências do incêndio. A unidade já era alvo de uma ação civil pública por suspeita de contaminação ambiental. Os promotores dizem que qualquer tentativa de acordo está suspensa. A empresa afirmou que todos os protocolos de segurança foram acionados e que fará uma análise da extensão dos danos causados.
Você afeta a oxigenação da água, você afeta a temperatura da água, você afeta a disponibilidade de alimento para essas espécies com o óleo presente na água. O governo brasileiro estuda quais medidas vai tomar com a cobrança pelos Estados Unidos de uma taxa sobre a importação de aço e de alumínio. O Luiz Fara Monteiro tem as informações direto de Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o Jornal da Record. A equipe econômica avalia em quais setores podem ser aplicadas tarifas às empresas americanas. Antes de qualquer anúncio oficial, o ministro Fernando Haddad evitou antecipar uma reação brasileira. O governo tomou a decisão de só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas. O governo avalia em quais setores pode aplicar tarifas contra produtos americanos. O ministro Fernando Haddad disse que aguarda uma orientação do presidente Lula, mas depois de falar com jornalistas, soltou uma nova nota para evitar especulações em torno de uma possível taxação sobre empresas de tecnologia. Nas redes sociais, o ministro escreveu: para não deixar dúvida, não é correta a informação de que o governo Lula deve taxar empresas de tecnologia. O vice-presidente Geraldo Alckmin também defendeu cautela. Na outra vez que isso foi feito, teve cotas. Então vamos aguardar, a nossa disposição é sempre a de colaboração, parceria em benefício das nossas populações. Em 2024, o Brasil exportou neste setor mais de 70 tipos de mercadorias para os Estados Unidos, avaliados em cerca de 27 bilhões de reais. Quase a metade da produção brasileira do setor vai para os Estados Unidos. O que o Brasil tem que fazer é trabalhar junto ao governo Trump, às autoridades dos Estados Unidos, para que essa taxação dure o menor tempo possível. Porque arrumar novos mercados no curto prazo não é fácil. Apesar da expectativa pelo anúncio da taxação do aço e do alumínio, o dólar fechou em queda de 0,13%, com a moeda cotada em R$ 5,78. Já o Ibovespa subiu 0,76% aos 125 mil pontos. O presidente Lula participou hoje da entrega do prêmio Criança Alfabetizada. Esse evento é promovido pelo Ministério da Educação. A premiação reconhece os esforços de estados e municípios na busca pela alfabetização das crianças. Nós não queremos deixar nenhuma criança e nenhum jovem para trás nesse Brasil, em nenhum município ou nenhum estado da federação. Aqui, presidente, hoje nós estamos reconhecendo os processos, os esforços e as iniciativas de cada município e cada estado aqui representado. Mais de 4.600 municípios se inscreveram. Deles, 13 estados, o Distrito Federal e 2.592 municípios alcançaram o selo ouro. Esse programa representa um marco na política educacional brasileira e demonstra que estamos no caminho certo quando priorizamos a base de todo o processo educativo. A premiação faz parte do compromisso Criança Alfabetizada, que foi lançado em 2023 pelo Ministério da Educação. O MEC já investiu R$ 1,3 bilhão no programa. A meta nacional é assegurar que até 2030, no mínimo 80% das crianças sejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental. Está na hora do Brasil ser um país desenvolvido. E a gente nunca será desenvolvido se a gente não apostar na educação. Eu sou fanático por educação exatamente pelo fato de eu não ter tido oportunidade de ter educação. Outras notícias de Brasília podem ser acessadas no r7.com. Voltamos a São Paulo, Cris e Celso. Obrigado, Fara. Um dos alimentos mais consumidos pelo brasileiro, o ovo, está mais caro neste ano. O preço já subiu mais de 35%. Seja frito na chapa, na omelete, mexido ou na receita do pão de queijo, o ovo é um alimento indispensável em qualquer padaria. Só nessa daqui, em Goiânia, são 1.800 dúzias por semana. O problema é que o preço disparou. Aumentou demais, né? Onde a gente pagava 110 numa caixa, com 30 cartelas, hoje eu pago 250 com 30. Só neste ano, o preço do ovo subiu em média mais de 35% em todo o Brasil.
Esse aumento está acompanhando, embora um pouco tardio, o aumento do preço das carnes, tanto de frango quanto bovina, inclusive suína. Outros 2 motivos justificam a alta no preço do ovo. Um deles é a demanda, que normalmente aumenta nesta época do ano com a volta às aulas. O segundo é que parte da produção brasileira tem sido exportada para a Europa e os Estados Unidos. Por lá, a dúzia do ovo já custa o equivalente a R$ 60. No Brasil, o preço não chega a tanto. A cartela com 30 ovos pode ser encontrada na faixa dos R$ 30. Mesmo assim, bem acima do que os consumidores estavam acostumados a pagar. Antigamente a gente optava por ovo por ser mais em conta, mas hoje em dia com os valores é melhor comprar o frango. A indústria brasileira teve o melhor resultado dos últimos 3 anos. O crescimento foi de quase 15%. Destaque para o setor de veículos, que impulsionou a melhora. Pedro é um dos sócios dessa empresa que fabrica peças eletrônicas. E 2024 foi um bom ano para o setor. A gente, além dessa planta aqui em São Paulo, nós temos uma planta em Manaus. A gente abriu 50 postos de trabalho, temos uma expectativa de dobrar durante 2025. Em todo o país, a indústria teve crescimento de 3,1% no ano passado. Por isso, Pedro conseguiu contratar o Marcelo, que estava desempregado havia 3 meses. Aqui é um ótimo lugar para quem quer crescer assim, igual a empresa que oferece oportunidades também de crescimento. Ao mesmo tempo em que a indústria gera empregos, quanto mais pessoas têm renda, mais consomem, num ciclo que só fortalece a indústria. Esse foi o terceiro melhor resultado da indústria brasileira nos últimos 15 anos. Ficou atrás apenas de 2010 e 2021. E o setor que registrou o maior avanço foi justamente o de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos. O crescimento foi de quase 15%. O setor de informática e telecomunicações, ele é um setor que tem uma participação na vida das pessoas cada dia maior. Hoje nós dependemos muito, tanto dos computadores como dos telefones celulares, para poder desenvolver qualquer atividade que a gente necessite fazer. Veículos automotores, reboques e carrocerias, máquinas, aparelhos e materiais elétricos, alimentos e produtos químicos também impulsionaram a indústria. Mas a expectativa para 2025 é, mais uma vez, um destaque para os eletrônicos. No que tange a equipamentos de informática e telecomunicações, a expectativa é que o faturamento possa crescer 12% no ano de 2025. A produção de veículos, como você acabou de ver, teve o melhor janeiro dos últimos 4 anos. O crescimento foi de 15,1% na comparação com janeiro do ano passado. Foram fabricadas no mês mais de 175 mil unidades. Também foram criados mais de 1.000 novos postos de trabalho, num setor que emprega cerca de 108 mil trabalhadores. Os dados são da Anfávia, a Associação dos Fabricantes. Analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central subiram a projeção para a inflação deste ano pela 17ª semana consecutiva. A estimativa agora é de 5,58% em 2025. Já a previsão para os juros básicos da economia foi mantida em 15% ao ano, enquanto a avaliação para o crescimento da economia ficou em 2,03%. Estes dados são do Boletim Focus do Banco Central. A Justiça do Rio Grande do Sul adiou para a semana que vem o retorno das aulas na rede estadual por causa do forte calor. Menos de 30% das escolas têm ar-condicionado. O Luiz Henrique pretendia comemorar o aniversário com os colegas na escola, mas os planos mudaram. As escolas não estão, com essa qualidade toda de equipamentos, de sala de aula, e as crianças iam sofrer. A Justiça acatou um pedido do Sindicato dos Professores e adiou o início das aulas na rede estadual em mais de 2.000 escolas. Além de nós estarmos cuidando da saúde dos nossos educadores e educadoras, também estamos cuidando da saúde do nosso alunado. Apenas 633 escolas estaduais do Rio Grande do Sul têm ar-condicionado, menos de 30% de toda a rede. Já nesta unidade em Porto Alegre, somente 2 das 10 salas têm ventilador. Para se terem uma ideia, sem o equipamento,
Olha só, a temperatura chega agora a 34 graus. É muito calor em um ambiente fechado. Foi até melhor, porque olha o sol, imagina se nós já estamos derretendo aqui, imagina eles, que são pequenos. Outra situação que preocupa é a pequena quantidade de bebedouros. Eles fazem fila, eles descem toda hora da sala de aula para beber água, não é? E daí só tem um bebedouro. A Secretaria Estadual da Educação recorreu da decisão, mas o recurso ainda não foi julgado. Hoje, os termômetros chegaram aos 37 graus na capital gaúcha. A onda de calor avança também por Santa Catarina, que pode registrar sensação térmica perto dos 50 graus esta semana. O governo do Rio Grande do Sul disse que destinou 180 milhões de reais para as escolas estaduais este ano e que os recursos podem ser usados na compra de aparelhos de ar-condicionado. O Ministério Público de São Paulo denunciou o policial civil Marcelo Marques Souza, conhecido como Marcelo Bombom, por corrupção e lavagem de dinheiro. O investigador está preso desde dezembro, acusado de extorquir dinheiro do delator Vinícius Gritzbar. Durante uma operação foram encontrados mais de 700 mil reais em espécie na casa dele. Planilhas com nomes e endereços de cobrança também foram apreendidas no local. 6 vendedores ambulantes foram presos em flagrante enquanto pichavam o chão de um muro na orla de Salvador. As marcas chamaram a atenção de quem passava pelo local. A cidade se torna feia, né? E como temos bastante turista, é um ponto negativo para os turistas chegarem e ver tudo pichado, tudo feio, muita sujeira também. As pichações foram feitas por vendedores ambulantes para demarcar o local onde iriam atuar durante o período de carnaval. A Guarda Civil Municipal está atenta, reforçou até o efetivo daqui do trecho Barra Ondina para que a gente impeça essa ação dos ambulantes que estão pretendendo trabalhar no carnaval. Pelo menos 6 pessoas foram presas em flagrante. Vandalismo em espaço público é crime, com pena de 3 meses a 1 ano de prisão e pagamento de multa. Os vendedores ambulantes flagrados perdem o direito de trabalhar no carnaval deste ano. Eram ambulantes licenciados, tiveram a sua licença cancelada e ficarão impedidas de retirar seu kit para trabalhar no carnaval. Fiscais da prefeitura pintaram a área e vão aumentar o patrulhamento para tentar inibir que ações parecidas voltem a ocorrer. Autoridades de todo o mundo, pesquisadores e representantes de empresas participam na França de uma cúpula mundial sobre a inteligência artificial. O objetivo é estabelecer regras para o uso dessa tecnologia. O encontro vai até amanhã e acontece em um momento de disputa entre os Estados Unidos e a China pelo desenvolvimento de aplicativos de inteligência artificial. Recentemente, a chinesa DeepSeek superou o rival ChatGPT e chegou a liderar o número de downloads nos Estados Unidos. O avanço foi impedido pelo governo americano por questões de segurança. A Austrália, Itália e Taiwan anunciaram medidas contra o uso da tecnologia chinesa em dispositivos do governo. Já a França tenta garantir que o continente europeu não fique para trás. O presidente Emmanuel Macron anunciou o equivalente a 650 bilhões de reais em investimentos no setor. A União Europeia anunciou o primeiro conjunto de regras para a inteligência artificial ainda no ano passado. A medida não foi bem recebida pelas gigantes de tecnologia. Agora, os países que participam do encontro esperam chegar a um consenso para uma regulamentação que possa valer para todos. Amanhã, a cúpula vai reunir líderes políticos como o vice-presidente dos Estados Unidos e o vice-primeiro-ministro chinês. O plano é elaborar uma declaração final que defina critérios internacionais para o uso da inteligência artificial. Pelo menos 52 pessoas morreram na queda de um ônibus em um barranco na Guatemala. O veículo passava por uma ponte com mais de 70 passageiros quando caiu de uma altura de 20 metros. O ônibus ficou parcialmente coberto pelas águas de um córrego. Os corpos das vítimas foram retirados, incluindo o motorista.
Os feridos foram encaminhados para um hospital. O governo do país declarou 3 dias de luto oficial. De volta com o futebol e a Paloma Totti. Paloma, depois de perder o Clássico Mineiro para o Atlético, o Cruzeiro apresentou um novo técnico. Sim, filho de portugueses, Leonardo Jardim nasceu na Venezuela e voltou cedo para o país europeu. Como treinador, teve passagens vitoriosas por alguns clubes do continente. Leonardo Jardim foi apresentado por Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Ele não está vindo aqui hoje, que foi a melhor oferta, que foi nada disso. Ele veio porque ele achou importante, né, as conversas que tiveram com a gente e o que nós temos aqui, o que nós pensamos do futebol. Venezuelano, filho de imigrantes portugueses, o técnico de 50 anos passou por times importantes da Europa. Só no campeonato francês foram 6 temporadas seguidas comandando o Mônaco. Jardim ainda dirigiu clubes no Oriente Médio, entre eles o Al Hilal da Arábia Saudita, onde Neymar jogou. Antes de assinar com o Cruzeiro, Leonardo Jardim estava no comando do Al Ain dos Emirados Árabes, mas precisou deixar o país por um problema de saúde da esposa. A estreia deve ser na quarta-feira contra o Democrata de Governador Valadares, pelo Campeonato Mineiro. Aceitei, como ele disse, não é uma questão financeira, é uma questão de opção de vida, vir ao Brasil, porque acho que o Brasil é um país do futebol e sem dúvidas, e tenho algum conhecimento do mundo, é o país com mais talento do mundo. Às vezes esse talento perde-se, não é? Mas é o país com mais talento do mundo. O novo treinador esteve no Mineirão nesse domingo e acompanhou a derrota no Clássico contra o Atlético por 2-0. Uma experiência que não queremos repetir no futuro, ser mais competentes e ter uma equipa melhor para conseguir dar os resultados que a torcida, que a direção quer e que merece. O Corinthians, que sofreu nos campeonatos que disputou no ano passado, é o time com a melhor campanha do Paulistão. Neste fim de semana, venceu a 7ª partida dos 9 jogos disputados. Vitória com cara de Corinthians, com 42 mil torcedores sofrendo na arquibancada. Os 2 gols foram nos acréscimos do segundo tempo, contra o São Bernardo. Romero e Mênfis garantiram a classificação antecipada para a próxima fase do Paulistão. Demorou, mas hoje, graças a Deus, consegui fazer o gol, né? Um gol importante, que a gente já está classificado e tomara que a gente consiga esse título que a gente está buscando. A partida marcou também a estreia de Garro na temporada. O argentino voltou de lesão e de número novo. Agora ele é o camisa 8. O Corinthians preparou uma festa com direito a mosaico na arquibancada e fogos de artifício. A Neoquímica Arena estará lotada nessa próxima quarta-feira para acompanhar o clássico entre Corinthians e Santos e ver de perto o encontro mais esperado desse início de temporada: Memphis Depay e Neymar. Neymar ainda não balançou a rede pelo Santos. Já o holandês fez o primeiro gol dele na temporada e não vai querer perder em casa. Ainda mais porque vai estrear um número novo na camisa. Contra o 10 do Santos, vai vestir a 10 corintiana. Esse duelo você assiste aqui na Record, quarta-feira, às 9h30 da noite, com exclusividade na TV aberta. O Santos tem um desafio muito grande, vai enfrentar o Corinthians, que é o melhor time do campeonato, que está embalado, que vem de uma sequência de bons resultados. Mas o Santos tem a arma do Neymar. Eu imagino que o clássico seja motivador para o Neymar e possa dar a ele também mais espaço para jogar num horário melhor, com uma temperatura melhor do que foi em Novo Horizonte. Jogão. Depois de uma longa negociação, o meio-campo da seleção brasileira, Andreas Pereira, recusou a proposta do Palmeiras e vai continuar no Fulham da Inglaterra. O Verdão tinha oferecido quase 120 milhões de reais pelo jogador. Já o Botafogo anunciou a contratação do zagueiro Jair, revelado pelo Santos até o fim de 2028. Cris, Celso. Obrigada, Paloma. Ok, Paloma. O presidente corintiano mais querido de todos os tempos. Além de títulos, Vicente Mateus conquistou a torcida. E não foi só a do Corinthians, não. O jeito simples, as frases engraçadas, características marcantes desse cartola estão na série documental Vicente Mateus, Haja o que Hajar. Uma produção do Jornal da Record
que estreia na quarta-feira, de graça, no Play Plus. Tranquilo para a decisão? Tranquilo. Nós estamos de chegada, não tem nada não. Um corintiano carismático, querido até por torcedores adversários. Bom, eu virei casaca, né? Hoje, se você me perguntar, eu sou corintiano. A principal organizada do Flamengo entrega para o Vicente Matheus, quando o ônibus chega, essa camisa, dando força ao Vicente Matheus, para que a gente ganhasse aquele jogo contra o Fluminense. Cobrou Zé Maria, matou Maria! O Corinthians é finalista do Campeonato Nacional de Futebol. Vicente Matheus nasceu na Espanha, estudou pouco no Brasil. Mesmo escorregando na gramática, ele não passava aperto. Aí ele virou para o Isidoro Matheus, que é o irmão dele, falou assim: ô Isidoro, faz um cheque de 60 milhões para ele de cruzeiros, né? Aí o Isidoro, modestamente, né, falou: Vicente, como é que se escreve 60? Ele falou assim, parou, pensou e virou e falou assim: olha, faz 2 de 30, né? Ele chamou Birubiru de lero-lero, disse que o Sócrates era invendável, inegociável e imprestável e que dirigir um clube de futebol era uma faca de 2 legumes. Ninguém sabe ao certo se Vicente Matheus de fato falou todas as frases que são atribuídas a ele. Mito ou verdade, Matheus se tornou uma lenda. Ele adorava a fama e a popularidade. Muitas vezes ele soltava a frase e dava uma piscadinha para o jornalista, assim como quem diz, eu fiz o propósito, né? Birubiru, que vocês gozaram ele, que era lero-lero e está até hoje. Em 18 anos como presidente do Timão, ele conquistou títulos históricos e colecionou boas risadas. Ele estava já na beira do túnel de joelho, saiu vibrando que ele perdeu até um dos pés do sapato. Ele, nossa, nem tinha percebido. Matheus era famoso também por contratações de impacto. Contratei grandes jogadores, Zenão, fui na Arábia Saudita, Romeu, seleção, Sócrates. Muitos acertos e um erro. Ele não suportou a pressão para vender o Rivelino e vendeu para o Fluminense o Rivelino. Foi o maior erro do Matheus. A fama de pão duro. Não é o que dizem que a gente tem mão fechada, não é nada disso. A paixão pelo clube. É um corintiano doente, fanático. E o amor pela companheira Marlene Matheus. Essas e outras histórias do presidente mais querido do Corinthians estão no documentário Vicente Matheus, Ajo que Ajar. Estreia nesta quarta, dia 12, no Play Plus. Nós vamos voltar agora com informações sobre o temporal que atingiu Guarulhos, na Grande São Paulo. A repórter Marcela Varasquim está no local acompanhando o resgate das pessoas da concessionária que ficou alagada. Marcela. Cris, o resgate mais delicado que foi feito agora foi o de uma mulher grávida de 7 meses. Ela estava em uma loja de móveis e decoração que fica aqui no mesmo terreno da concessionária em Guarulhos. Os bombeiros vieram até o local, avaliaram o terreno e decidiram então resgatá-la caminhando ao invés de usar um bote, porque o volume da água já tinha baixado. Então eles foram caminhando, conseguiram trazer a mulher grávida aqui em segurança. E a gente acompanha agora que o volume aos poucos está baixando, além da mulher. Outras pessoas da loja de móveis também foram resgatadas, tanto clientes quanto funcionários. E ainda há pelo menos 10 pessoas que estão na concessionária também, esperando o volume baixar para saírem daqui. Voltamos com vocês. Obrigada, Marcela. Nós voltamos amanhã com novas informações para você. À 00:30, tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a série Reis. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.